vamos lá, meus queridos, entender um pouco como restaurar, né, essas funções digestivas, recuperar a mucosa intestinal. Eu vou compartilhar aqui a tela para vocês entenderem um pouco mais sobre esse processo. Vamos. Bom, então a restauração, né, dessa mucosa intestinal são etapas, né? Então, para que nós consigamos fazer esse processo, nós temos que seguir as etapas, né? Então, vamos lá para esse entendimento. Vou só posicionar aqui para que vocês consigam ver com mais clareza, né? Então, restaurar a permeabilidade intestinal, como eu disse para vocês, são 6 passos, né? Então, não é algo que a gente faz da noite para o dia, não é só fazer o processo de limpeza, os 3 dias, né? Para quem fez a dieta crudívera, para quem entrou com as estratégias aí mais específicas, e também não é só colocar os probióticos, né? Que são as bactérias benéficas no intestino, que a gente consegue fazer essa restauração da permeabilidade. Então, esse processo, esse programa dos 6 R's, é um programa que é baseado na nutrição funcional, onde nós temos que seguir essas etapas. Então, o primeiro passo é remover tudo que é mais alergênico, que é agressivo dessa mucosa, né, intestinal. Depois, nós vamos entrar no processo de reparar essa mucosa, que trabalhar um pouco aí alguns alimentos específicos, recolocar, reinocular, reequilibrar e reavaliar. Então, com isso, a gente completa esse ciclo, né, de 6 passos, que são os 6 R's, para restaurar essa permeabilidade do intestino. Então, vamos entender um pouco mais o que contempla cada um desses passos, né? E por que eu digo que é um processo muito específico e o processo de limpeza é só o primeiro passo, né? Então, o remover fez muito parte do processo inicial, que é retirar alimentos alérgenos, né? Então, a gente tem aí nos grupos os alimentos com laticínios, com o glúten, né? Que são moléculas proteicas de difícil digestibilidade. Nós tiramos aí um pouco da proteína animal, patógenos, né? Então, nós temos que remover, sim, um pouco dos alimentos que pode ter essa carga maior de patógenos, de xenobióticos, que são compostos tóxicos. Então, por isso que a gente retira os alimentos industrializados, por isso que a gente favorece a comida de verdade, né? Nessa fase inicial, porque nós estamos no processo de remover. E aí, se vocês lembrarem, eu sempre falo que o primeiro passo não é a gente colocar nada. O primeiro passo é a gente retirar. Então, de fato, é baseado nesse programa, né? Nessa lógica de restaurar a permeabilidade. E aí, eu gosto muito quando a gente entra nesse processo de remover patógenos ou xenobióticos, agrotóxicos, defensivos agrícolas, substâncias mais tóxicas para as nossas células. Eu gosto muito do óleo de orégano, do gengibre. Então, o gengibre, que é mais fácil, né, para a gente ter o acesso aí, é um alimento fantástico, porque ele tem na sua composição o gengirol, que é o princípio ativo, que ajuda a desinflamar, a matar bactérias tóxicas. E aí, se vocês lembrarem da aula anterior, eu falo muito que o processo de limpeza, o principal objetivo é reduzir bactérias tóxicas, né? E aí a gente entra no processo de reparar, que é uma dieta não irritativa. Então, é favorecer a comida de verdade, sim, sem alimentos industrializados. Eu falo que menos pacotinho, né? Nós temos que descascar mais e desembalar ou desembrulhar menos, né? Então, é nesse processo aí de reparar, né? E aí a gente pode entrar também com nutrientes de reparo da mucosa, que eu vou detalhar um pouco mais à frente. A gente consegue fazer isso também com shots, com chás, para ajudar nesse reparo da mucosa. O terceiro passo, que é o passo que nós vamos focar agora, né? Porque esses 2 primeiros passos nós fazemos nos 15 primeiros dias do processo de limpeza, e agora a gente entra no processo de recolocar
E o que é recolocar? Recolocar são enzimas digestivas, então a gente já começa a restaurar essas funções digestivas, a mucosa intestinal, né? Começar a melhorar o pH do estômago. Porque eu sempre digo que o primeiro passo é comer o alimento de verdade, né? Mas comendo o alimento de verdade, eu tenho que ter a digestão desse alimento. Quando a gente pensa em proteínas, se eu não tenho um pH do estômago 2, que é um pH mais ácido, eu não vou ter digestão proteica de forma satisfatória. Então, proteína é uma molécula, né, extremamente longa, que tem várias cadeias de aminoácidos aí, e a gente precisa, na verdade, de peptídeos, depois aminoácidos, e a gente precisa quebrar essas moléculas, porque as nossas células, elas precisam do aminoácido. E para ter esse aminoácido, eu tenho que ter as enzimas, a digestão dessa proteína. E se o pH desse estômago não estiver no pH ideal, eu vou ter, então, uma má digestão proteica. Por isso que nessa fase, eu preciso recolocar enzimas digestivas, porque quando nós temos uma inflamação de baixo grau no intestino que vaza toxinas para o sangue, já é claro que tem um processo acima já prejudicado. Eu tenho uma má digestão. Então, talvez essa má digestão, ela não está num ponto de uma doença manifestada no estômago, né, no esôfago, na boca, enfim. Mas é aquela má digestão que todos os dias você deixa passar ali moléculas grandes que vão machucando essa mucosa do intestino. Então, por isso que nesse processo inicial, todos os meus pacientes eu entro com as enzimas digestivas para ajudar, né, essa reconstrução da mucosa. Porque não adianta eu tentar entrar com nutrientes para reconstruir essa mucosa se está vindo todo dia alimentos grandes, mal digeridos, nessa luz intestinal que vai prejudicar. Então, eu utilizo por 30 dias, pelo menos, até 60 dias. Então, não é algo que a pessoa fica cronicamente ou para sempre com as enzimas. É um processo específico e pontual para que eu consiga restaurar essa mucosa de intestino, né? Melhorar essa permeabilidade e aumentar, então, a produção de ácido clorídrico. Então, eu falo que é restaurar as nossas funções orgânicas para que o nosso corpo comece a produzir o que ele precisa, né? De fato, produção melhor dos sais biliares, que é o fígado que vai produzir o ácido biliar, mas eu preciso de uma microbiota de intestino equilibrada para metabolizar esses ácidos biliares e transformar em sal biliar secundário, ácido biliar secundário, que é o que dá a coloração das fezes mais amarronzadas, né? Então, quando a gente pensa em saúde digestiva e saúde intestinal, sim, nós temos que olhar o cocô, né? As fezes, o nosso cocô diz muito sobre nós. Então, se você tem aquelas fezes mais amareladas, mais amolecidas, está faltando esse sal biliar secundário, que é o que dá a coloração amarronzada. Tem um fígado aí que não está com as suas funções tão equilibradas. A gente tem um processo de má absorção e de má digestão, né? Ou aquelas fezes muito escurecidas, quase pretas também, já é um sinal de desequilíbrio de microbiota, com má digestão proteica, o cheiro fétido das fezes. Então, são características que a gente vai observando que tem algo errado aí. E aí, a gente entra para o quarto passo, que é reinocular, né? E aí, aqui sim, a gente entra com os probióticos e os prebióticos. Lembrando que alimentos crus, né? Frutas, verduras, legumes, são fontes de probióticos. Então, qual a diferença entre prebiótico e probiótico, né? Então, para que vocês entendam, o probiótico já é a bactéria, né? A bactéria benéfica. Então, são aquelas bactérias que vão trazer coisas boas para a gente. Por isso, ela tem a nomenclatura de probiótico. Ela ajuda na manutenção da nossa saúde. Então, probiótico é o bicho, né? É o bichinho do bem. O pré-biótico são as fibras, são os alimentos dos bichinhos. Então, esses bichinhos do bem, eles precisam se alimentar. Então, não adianta eu colocar bichinhos do bem sem dar a fonte de alimento deles, que são os pré-bióticos, né? E da onde vem a fonte de alimento dos
probióticos dos bichinhos do bem? Fibras. Então, frutas, verduras, legumes, né, os grãos, as cascas, são as fibras. Eles gostam muito das fibras, eles comem, eles fermentam essas fibras e liberam substâncias boas para a gente. Então, por isso que o reinocular, ele vem com o quarto passo, porque eu já tenho que ter preparado esse ambiente, eu já tenho que ter um ambiente mais limpo e favorável para o crescimento e desenvolvimento das bactérias benéficas. Porque se eu coloco de primeiro passo as bactérias boas aqui, mas eu tenho um ambiente extremamente tóxico e hostil, cheio de vermes, cheio de toxinas, ele não vai conseguir crescer e se desenvolver. É a mesma coisa que a gente colocar uma planta, uma rosa linda, num local onde eu não preparei aquela terra, onde eu tenho um monte de lagartos, de bichos ali que vão comer essa rosa, né? Então, não vai crescer e se desenvolver. Então, por isso que não é o primeiro passo. Ele entra aqui como quarto passo, porque eu tenho que preparar esse ambiente para aí sim, quando eu tiver a fonte de fato desses probióticos, eu tenha um organismo já favorável e preparado para que ele cresça, se desenvolva e produza aí as substâncias benéficas, né? Lembrando que os probióticos, eles vão nos dar vitamina K, eles vão nos dar aminoácidos, eles vão nos dar magnésio, cálcio, eles fazem a liberação de ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, que vai reduzir aquela compulsão alimentar que aumenta a saciedade. Eles são produtores de neurotransmissores, como a serotonina, por exemplo. 95% da serotonina, que é o neurotransmissor responsável pela alegria, pelo brilho dos olhos, é de produção intestinal, né? Então, é extremamente importante que eu tenha esses probióticos aqui. E o reequilibrar, ele vem com um estilo de vida. Então, a gente faz todo um preparo do ambiente para a gente reequilibrar esse estilo de vida. Então, eu falo que é para a vida, e de fato é para a vida, tá? Preciso ter um sono reparador, então, cuidar do ciclo circadiano, então, dormir até as 10 horas da noite, para que às 2 horas da manhã o seu corpo esteja fazendo um processo de limpeza, é a hora do fígado, né? Pela medicina chinesa, nós temos esse horário das 2 às 3 da manhã, energia de fígado, onde nós vamos fazer o processo de limpeza do corpo. Se a pessoa não dorme até as 10, 11 horas da noite, às 2 da manhã ela não faz esse processo. E uma noite mal dormida, você não recupera, já passou, né? Então, a gente precisa nos policiar para cuidar do sono, para ter um equilíbrio entre o cortisol, porque o cortisol também está relacionado ao estresse. Eu falo que quando a gente tem esse desequilíbrio, são tiros de metralhadora na mucosa do intestino, então a gente já abre buracos imensos nesse intestino para vazar toxinas para o sangue. Então, o reequilibrar, modular estilo de vida é fundamental, né? Mas são passos que cada um vai ter um tempo para isso. Mas quando a gente tem um direcionamento, a gente sabe para onde nós temos que ir e onde nós queremos chegar, fica muito mais fácil, porque você tem metas e objetivos, e aí essas metas, elas precisam ser a curto prazo, você faz o processo inicial e aí você vai evoluindo, né, até chegar aqui. Então, você vai ver que fazendo nesse processo, quando você for perceber, você já está com uma mudança de estilo de vida, você já está com hábitos mais saudáveis, né? Você já está reconhecendo o corpo, e isso é fundamental, né? Então, agora a gente entendendo um pouco mais o que eu utilizo para esse reparo da mucosa intestinal, né? Que a gente pode entrar ali na segunda, só voltando aqui um pouco, ó, reparar aqui, ó, segundo ponto, né? A dieta não irritativa, que eu posso entrar com alguns nutrientes da mucosa, né? Então, a gente pode ter aí chás com essa função de recuperar um pouco, reduzir a inflamação. Então, eu gosto muito de shots e de chás, né? O chá de gengibre com cúrcuma e hortelã. Então, o gengibre e a cúrcuma, gente, são alimentos com propriedades antioxidantes maravilhosas. Então, a curcumina,
ela desinflama o organismo. Então, pessoas que têm muitas dores articulares, né? Que tem aquele cansaço, aquela fadiga, a cúrcuma é fantástica para isso, a ação anti-inflamatória e antioxidante natural. O gengibre, ele é, eu falo que um tiro, né? Um exterminador de bactérias tóxicas pelo gengirol, que é um composto ativo aí do gengibre. Então, a gente reduz muito bactérias tóxicas desse intestino e desse fígado. Então, um chá de gengibre com cúrcuma vai ser fantástico. E a hortelã, ela também age nessa ação, ela já tem essa ação anti-inflamatória e também é contra os vermes, né? Então, eu falo que mesmo nesse processo de limpeza, a gente já está começando a incomodar os vermes, né? Que é um processo posterior à limpeza, que é um processo de desparasitação natural, que eu também faço esse processo, mas é sempre posterior a isso. Mas eu digo que desde a limpeza, a gente já começa a incomodar esses vermes. E eu gosto muito também de usar um chá de gengibre com canela em pau e maçã. Então, aqui a canela, ela vai ajudar para melhorar as funções do pâncreas. Ela reduz o nível de açúcar no sangue. Então, aquela pessoa que já tem uma tendência à hiperglicemia ou já tem uma resistência à insulina mesmo, vai se favorecer muito com esse chá de gengibre. Então, o gengibre entra já com essa ação anti-inflamatória e antioxidante, e a canela para reduzir o nível de açúcar no sangue e potencializar aí a limpeza hepática, que é a limpeza desse fígado, com a maçã. A maçã, ela ajuda, principalmente maçã verde, viu? Então, se você tiver a oportunidade de encontrar maçã verde, ela é riquíssima em ácido málico, que ajuda a melhorar, a limpar esse fígado. Eu falo que limpar o fígado é perfeito, porque o fígado é o nosso órgão responsável por transformar moléculas tóxicas do nosso corpo em moléculas que possam ser eliminadas, né? Então, ter um fígado funcionando perfeitamente é fundamental. Então, aí fica essa dica para vocês, que eu gosto de introduzir esses chás, né? Nesse processo de limpeza para ajudar na mucosa do intestino, porque desinflama, ação anti-inflamatória e antioxidante, ajudando aí a potencializar o sistema imunológico. E aí, o porquê recolocar, né? E aí a gente vem na fase do recolocar enzimas digestivas, ácido clorídrico e sais biliares. Então, a gente tem que fazer esse processo sim, porque não adianta, aqui na foto, ele está comendo uma pizza, né? Então, vamos pensar que comendo mesmo que é alimento, vai causar uma bagunça tremenda, que é alimento para bactérias tóxicas. Eu falo que nós, às vezes, nos enganamos, né? A gente come alguma coisa, achou o gosto bom, né? O cheiro é bom, encheu a barriga, tá tudo certo. Mas dentro do nosso corpo, as nossas células, elas sabem o que é alimento de verdade ou não. Então, ela fala, nossa, o que é isso, né? Plástico, corante, adoçante, não tem nada de nutriente aqui, né? Então, só vai causar mal. Mas mesmo a pessoa comendo um alimento de verdade, se ela não tem as funções digestivas trabalhando bem, vai ter o efeito baiacu, que eu falo muito, né? Comeu, distende, gases, azia, a pirose, né? Então, parece que é um dragão que sobe que fogo, de tanta ardência, né? E gases, às vezes, mal cheirosos. Então, nessa fase, eu recoloco enzimas digestivas, eu gosto muito dessa composição, né? Alfa-amilase, então, para digestão aí de amido, de carboidrato, protease, vai digerir proteínas, lipase, é a digestão de gorduras, né? A papaina, ela é natural do mamão. Então, por isso que no processo de limpeza eu gosto muito de ter o mamão para ajudar aí nesse processo de digestão já na fase inicial, né? E a bromelina é do abacaxi. Então, nós temos a papaina e a bromelina com enzimas naturais, ajudando nesse processo. Pancreatina em alguns casos, cloridrato de betaína em alguns casos eu uso bastante. Sais biliares, quem tem problemas de fígado, quem já retirou a vesícula, tem que usar sais biliares, porque é um fígado que já não produz esses sais biliares com satisfação. E aí a gente vai ter um problema de digestão e de absorção de gorduras. Então, é uma fase muito específica, que eu gosto de utilizar pelo menos 30 dias, eu falo que 30 dias é o mínimo, mas 60 dias seria o ideal aí para esse processo de restaurar essas funções digestivas e, consequentemente, já melhorar essa microbiota intestinal, né?
E aí aqui eu falo um pouquinho de cada uma delas, né, da pancreatina, da betaína, dos sais biliares, né, a função que a gente tem. Pancreatina é o pâncreas que produz, tá? E aqui, quando a gente entra com essa prescrição de pancreatina, ela vem de um extrato pancreático obtido a partir do pâncreas bovino ou suíno, tá? Com a função de digerir gorduras, carboidratos e proteínas, né? Então, nós temos aí essa composição para ajudar muito no processo de restauração das funções digestivas. Eu gosto muito desse processo de reinocular, né, que é a fase de recolocar o probiótico, né, e os pré-bióticos. Então, os probióticos são as cepas das bactérias benéficas, né? Então, nessa fase, eu gosto muito de utilizar por pelo menos 30 dias fragmentos dessas bactérias benéficas, porque eu vou reconstruir muito mais rápido essa mucosa de intestino, que são os MAMPs, são fragmentos de bactérias benéficas. Mas, posterior a isso, eu uso as bactérias vivas mesmo, as cepas de bifidobactéria, e aí eu gosto de utilizar 5 tipos de cepas, diversifico entre elas, lactobacillus, gasseri, reuteri, gosto de utilizar bifidobactéria bifido, bifidobactéria lugum, então a gente tem vários tipos aí, e o que mostra um benefício é diversificar. Então, por isso que quando a gente tem um composto com um tipo de cepa só, que é um tipo de bactérias, um tipo de bicho do bem, não faz o processo de tratamento de mucosa e restauração de microbiota, porque isso só acontece com a diversidade. Então, a gente tem que ter pelo menos 5 espécies ali. E o pré-biótico, lembra que eu falei que são os alimentos das bactérias? Olha aqui a foto. O pré-biótico seriam as fibras, né, que nós encontramos nas frutas, nas verduras, nos legumes, nos cereais. Esse é o prebiótico, que é o alimento do probiótico, que são as bactérias benéficas, né, as bactérias do bem. Então, como prebiótico, eu gosto muito de utilizar o floranil. Floranil é um fermentado de mais de 40 tipos de frutas, verduras, legumes, alguns cereais, alguns grãos, e que vai servir aí para aumentar esses prebióticos, né? Então, eu gosto de utilizar muito com pessoas que distendem muito, que passam muito mal quando comem algumas frutas. Ele tem essa particularidade, né? Crianças, quando eu estou fazendo o processo de reintrodução, que tem dificuldade para comer frutas, verduras e legumes, então o floranil ele entra como uma estratégia muito interessante para quem tem dificuldade de comer frutas, verduras e legumes nesse processo inicial, tá? Então, fica aí a dica para vocês. E o reequilibrar, é claro que é um estilo de vida, né? Então, a gente ter um estilo de vida mais saudável, beber 10 copos de água de 300 ml por dia, isso é um processo, é um exercício, é interessante beber até às 19 horas, isso vai fortalecer a sua bexiga, né? Ela vai ficar com a sua capacidade de retenção melhor, melhorar a musculatura dessa bexiga. Então, a bexiga ela foi feita para armazenar de 800 a 900 ml de urina, né? Então, quando a pessoa não tem hábito de beber água, ela bebe um copo de água, ela já tem que correr para fazer xixi, porque essa bexiga não está treinada, tá? Então, isso é um treino, é um passo que vale muito a pena. Dormir até as 22 horas para fazer aquele processo de limpeza do fígado, que eu comentei, que pela medicina chinesa é extremamente importante. A gente ter o autocontrole com a comida, né? Eu falo que quando nós temos esse autocontrole do que nós colocamos na boca, do que nós comemos, nós vamos ter um autocontrole em várias situações da vida, né? Então, nós precisamos exercitar esse autocontrole. Comer com nobreza é mastigar bem o alimento, né? Tudo começa pela mastigação. Então, muitas vezes, essa má digestão vem porque você engole a comida, você não mastiga a comida. Então, é interessante esse comer com nobreza, descansar o garfo, né? Pelo menos nós temos que ficar 15 minutos na refeição ali mastigando, que é o tempo para o cérebro dar uma resposta feedback de que você já está saciado, né? Para que o processo digestivo já vai no estímulo para a liberação das enzimas digestivas. Então, tudo começa no mastigar, e isso é extremamente importante. Isso é trabalhar o estilo de vida, né? A gente não muda da noite para o dia, mas a gente
quando a gente nos coloca numa situação de desafio, de metas pequenas, né? Então, se você colocar essas metas, essas etapas, beber mais água, dormir até as 22 horas e comer com nobreza, você já está trabalhando muita coisa, muita coisa. E aí, eu gosto muito do floraninho, né, para esse processo, e o zeólita é um mineral de rocha vulcânica que eu gosto, eu falo muito mais dele no processo de desparasitação, mas ele vai retirando metais tóxicos do corpo, né? Então, ele ajuda nessa limpeza das toxinas ambientais, que hoje nós temos muito metais tóxicos que vêm nos alimentos pelos agrotóxicos, que todos os agrotóxicos eles têm, nos nossos utensílios, porque vem também, né, esses metais no chuveiro ao tomar banho, porque no encanamento a água quente quando passa, ela traz alumínio, ela traz chumbo, e aí a gente toma banho. Então, assim, nós todos os dias temos uma carga tóxica muito grande. E aí usar o zeólita é bem interessante para começar a tirar essas toxinas, né? Então, são estratégias aí para a vida, para que a gente realmente entre numa rota de desinflamação e entenda que trabalhar o intestino, quando a gente tem essa visão da microbiota intestinal, nós não vamos melhorar somente o intestino, nós vamos ter uma melhora no sistema nervoso central, porque nós temos a conexão cérebro-intestino, né? Com melhora de produção de neurotransmissores, com menos intoxicação cerebral via nervo vago, que é um nervo que comunica todas as informações do intestino com o nosso sistema nervoso central, melhora do estresse, da ansiedade, da compulsão alimentar. Nós vamos ter uma melhora no processo vascular, né? Também, quando a gente melhora aí a microbiota intestinal, porque eu deixo de ter tantas toxinas nesse sangue, né? O sangue vai ficar melhor, mais fluido, mais oxigenação. Nós vamos ter uma melhora na digestão, porque eu aumento bactérias benéficas, e bactérias benéficas também são grandes ajudadoras ali no processo digestivo, que nos fornece substâncias benéficas, né? Então, nós temos inúmeros benefícios. Redução do nível do açúcar no sangue, quando a gente trabalha com microbiota, restaura funções digestivas, redução de esteatose hepática, que é a gordura no fígado, né? Melhora das alergias, então pessoas muito alérgicas têm esse intestino que vaza toxina. Então, todo esse processo vai ter uma melhora aí sistêmica, né? Então, nós temos que observar e trabalhar para essa evolução de restaurar funções digestivas e de microbiota intestinal. Então, era isso que eu tinha preparado para que vocês entendessem um pouco mais quais são essas etapas de restaurar essa microbiota e as funções digestivas, e nós vamos percorrer aí por aproximadamente 30 dias ou até 45 dias com essa suplementação, com a visão de restaurar e reequilibrar a microbiota. É o primeiro passo, né, que nós temos antes de pensar em tratar alguma doença ou algo específico. O primeiro passo é limpar o organismo, restaurar funções digestivas e microbiota intestinal, porque isso já muda muita coisa. Depois, o que precisa ser feito, a gente já vai ter com mais clareza, porque muitos dos sintomas que nós temos são sintomas por intoxicações, né, por alterações de microbiota. Então, às vezes eu tenho um quadro emocional muito alterado, porque eu tenho muitas toxinas, vazando toxina do intestino para o sangue, e vaza toxina do sangue para o cérebro também. Então, quando a gente limpa, a gente já vai ter um terreno diferente para olhar e para trabalhar. Então, aquilo que estava sendo manifestado por uma intoxicação, você já vai ter mudança nesse quadro. E aí, um olhar mais específico, ele já vai ficar um campo mais limpo, né? E a gente vai saber que de fato é nosso, e não um sintoma por intoxicação. Então, às vezes, aquela enxaqueca, aquela boca amarga, aquela litose, eram sintomas de intoxicações no fígado, né? Então, vale muito a pena, por isso que no manejo, hoje, no meu tratamento, a base é limpar o organismo, essa é a base do meu tratamento, é o primeiro passo, antes de eu ter um olhar mais direcionado, né? Então, espero que vocês tenham entendido esse processo. Vamos prosseguir. Eu vou fazer as indicações
para vocês. Vai ter o link logo abaixo aqui desse vídeo das prescrições dessa fase, tá bom? Para que vocês aí possam manipular e possam ter esse processo de restauração, que é um processo, né? É um processo que nós vamos percorrer aí por pelo menos 30 dias, tá bom? Então, fico por aqui nessa aula e vejo você no próximo vídeo. Até mais!